Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Só que não, J.R. Vargas está em férias e segundo as más línguas ele está em Puerto Rico. Tá lá no como é que chama aquele negócio lá dos Porto Rico lá? Como é que é o nome daquele negócio lá? Esqueci o nome. Caribe, tá no Caribe. Mas a informação correta é que ele tá aqui no Espírito Santo mesmo, aqui, não tá no Caribe, não. Tá no Espírito Santo mesmo. Pois é, mas você sabe que você fala com o debate, meu povo. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Mas não acabou, não. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, mas não sem ela, Marcela Bastos. Marcela, bom dia. Bom dia, meu amigo Cid, aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Início de debate, você sabe, é para lembrar a você que você pode escrever pra gente 96803-8319 é o WhatsApp. Manda pra gente o aniversário do seu pastor. Tá fazendo aniversário hoje? O pastor, a pastora, ou a esposa do seu pastor, ou o esposo da sua pastora, caso ele não seja o pastor da igreja, também manda pra gente que aqui ao final a gente vai orar e agradecer a Deus pela vida dele. Isso aí, vai cantar parabéns, inclusive. Você. Aí eu... E hoje, Cidinho, a gente começa também dando a palavra-chave Ano Novo, Cozinha Nova. Boa. Pra quem não tá ligado aí, a 93 FM, as duas irmãs, vão reformar sua cozinha, dando todo o material necessário, mais a mão de obra. Então, para participar dessa promoção aí ao longo do mês de janeiro, você tem que ficar ligado na nossa programação aqui, encontrar a palavra-chave, que é liberada ao longo do dia, fazer o seu cadastro lá no nosso site, radio93.com.br, e ficar na oração. Anota aí o primeiro versículo da palavra-chave de hoje, está em 2 Timóteo 1,17. 2 Timóteo 1,17. Lembrando que a versão é a Almeida corrigida e revisada. Muito bem, dito isto posto, vamos nós aqui aos nossos assuntos de hoje do nosso Debate 93. Olha aqui, gente, durante a minha pré-adolescência, eu convivi com a violência doméstica. Meu padrasto surrava a minha mãe. Isso só parou porque ela morreu. Tudo isso me marcou muito, tanto que o simples bater de uma porta me faz tremer dos pés à cabeça. Eu não consigo confiar em homem nenhum. Apesar de pensarem até em casar, ter filhos, ter uma família. Gente, dá para descobrir durante o namoro que o homem será violento? Isso é fácil, né? O que faz com que os homens batam em suas esposas ao invés de protegê-las? Quanto a mim, como superar os meus traumas e assim conseguir confiar nos homens? Pois é, que situação complicada, hein? Entre nós, pra gente começar aqui, o pastor Manassés Loyola, da Igreja Assembleia de Deus, em bairro Brasil, pertinho aqui em Nova Iguaçu. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia, meus amigos debatedores, aos ouvintes dessa rádio maravilhosa. Bom, o assunto dela é um assunto que infelizmente tem ganhado raias terríveis na sociedade atual, né? Não é de hoje que esse assunto ele vem à tona, né? Nas mídias sociais, nas imprensas, né? Seja escrita, falada, de assuntos como esse, de homens que agridem as suas mulheres, e isso precisa parar, né? Isso precisa que haja uma lei severa que puna pessoas realmente que façam isso. Até já existe, mas precisa ser uma coisa mais difundida, mais cobrada realmente. E o que essa menina precisa fazer realmente é buscar uma ajuda, né? Buscar uma ajuda espiritual, uma ajuda psicológica, para que ela possa conseguir superar esse trauma. É um trauma que ela vivenciou, né, dentro de casa com a sua mãe, e ela mesma disse que isso só parou porque ela morreu, ou seja, não pararia se a mãe não morresse. Parece que a morte nessa situação veio para poder dar um basta na situação
que não se daria se não fosse de outra forma, né? Então, até quando que nós vamos ter que conviver e saber de notícias como essa, de pessoas, de homens, né, que agridem suas esposas, e parece que a coisa vai ficando por isso mesmo. Interessante que ela fez uma pergunta aqui, se há como descobrir durante o namoro, que é o processo, né, de iniciação de um relacionamento afetivo, se o homem será ou não violento. A Bíblia diz que pelos frutos que a árvore dá, que vai se conhecer. Então, é um processo de observação, de análise, né? Eu aprendi com os meus mestres no passado, as pessoas que me educaram na fé, que você quer conhecer alguém que você quer namorar ou está namorando, vai na casa dele, vê como ele trata o pai, como trata a mãe, os irmãos, qual é a rotina dele, né, em relação à sua família. Aí você vai começar ali a traçar um perfil, né, de quem é a pessoa que você quer conviver, tanto no namoro, combinando lá na frente no casamento. Aí você vai ter uma base, pelo menos no campo visual, de como essa pessoa age e interage com as pessoas da sua família. Boa dica, boa dica. Pastora Virgínia Estevão, da Igreja Semente de Fogo, em Botafogo. Aliás, tá quente em Botafogo hoje, né? Tá bastante. Bom dia, pastora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Cid, bom dia, Marcela, os debatedores, queridos ouvintes. Queria falar com essa ouvinte, escreveu esse e-mail de coração mesmo, para coração, explicando para ela que ela fez tantas perguntas e eu queria entrar num caminho daquilo que ela passou. Como mulher, eu posso dizer que quando nós observamos injustiças, como ela observou na questão da mãe dela, e talvez na mãe dela, a mãe aceitava esse tipo de relacionamento abusivo, justamente porque talvez tivesse uma dependência sentimental ou uma dependência financeira, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E muitas mulheres que passam por isso e que se veem aprisionadas num relacionamento tão difícil, seja por superar isso através de um posicionamento, seja por pedir ajuda. Mas eu quero falar com você que você precisa de uma cura interior. E dentro da cura interior que você está precisando, é muito importante você entender, quando nós passamos por esses abusos, por essas injustiças, é que não podemos repetir aquilo que nós vimos. Então, quando você coloca a situação, essa ouvinte coloca a situação da mãe dela, e ela se coloca fechada num muro, e esse muro a impede de ter confiança naquilo que está em volta dela, confiança na possibilidade de viver um destino diferente da mãe dela, porque ela desconfia de todos os homens. Isso acontece com a maior parte das mulheres que passam por um processo de decepção de um relacionamento. Então eu quero falar com você que está passando por isso. Acho que a cura interior, ela baseia-se na ideia de que você precisa enfrentar uma verdade. Que verdade é essa? A verdade é de que você está doente, que aquilo impede você de enxergar as coisas novas. Então eu queria chamar você a avaliar dentro de você que passos você pode dar. E a palavra de Deus diz em Efésios 1:17, algo que, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de toda a glória, vos dê em seu conhecimento um espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados o vosso entendimento. Então você precisa iluminar o seu entendimento, porque você não vai passar a mesma coisa que a sua mãe passou, porque simplesmente o que a sua mãe passou vai ser um caminho que você vai percorrer novo e diferente. Então, que você possa guardar isso no seu coração, de iluminar a sua visão, para que você mude esse destino. Pastor Rodrigo Lourenço, supervisor da Regional Rio, da União das Igrejas de Nova Vida. Rapaz, isso aqui chamou quase uma patente aqui. Bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Ô Cid, bom dia aos debatedores da mesa, os nossos ouvintes que nos acompanham nesse debate tão relevante, desse tema tão complexo, mas tão atual, né? Na verdade, eu trouxe aqui alguns dados, eu queria de início aqui já salientar. Eu peguei num site do Senado que trata sobre a questão das mulheres. Tem uma seção lá do Senado que tem essas questões, que observa essas questões femininas. E eu
peguei alguns dados interessantes ali, eu queria só compartilhar com você rapidamente como esse assunto é muito, 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 muito atual. Uma psicóloga americana, ela fez uma pesquisa, disse que a violência entre homens e mulheres em suas relações afetivas, íntimas, ela aparece em 3 fases. Você tem a acumulação de tensão, você tem a explosão e a lua de mel. Ou seja, na acumulação de tensão, aquela agressão verbal, depois parte para a agressão física, e depois que a agressão física, o agressor, ele se sente de remorso e quer tratar bem, quer compensar. Essa é um parâmetro. Essa psicóloga investigou 1.500 mulheres e todas elas tiveram esse perfil dentro da agressão. Dentro de um outro dado que eu levantei aqui, só de violência doméstica, eu não peguei estupro. Tá? Esse aqui eu peguei no site do Estadão, Estado de São Paulo. A cada 7,2 segundos uma mulher é vítima de violência física. Meu Deus do céu. No Brasil. Tá? Isso aqui é dados do Instituto Maria da Penha, cuja lei foi sancionada em 2006. Uma mulher que foi agredida pelo seu marido, tentativa de ser morta 2 vezes, uma sendo, enfim, ele tentou matá-la, não conseguiu, ficou paraplégica e deu o nome à lei. Outra coisa, em 2013, 13 mulheres morreram. 2013, nós estamos em 2019. 13 mulheres morreram todos os dias vítimas de feminicídio, ou seja, assassinato em função de gênero, mas cerca de 30% foram mortas por parceiro ou ex-parceiros. Esse número representa 21% em relação à década passada, tá? Somente em 2015, a Central de Atendimento à Mulher, a 180, registrou 749.024 atendimentos. Ou seja, a cada 42 segundos tinha uma ligação. E eu poderia ficar aqui elencando vários dados, mas o tempo não nos permite. Isso significa dizer que talvez tenham ouvintes, além dessa que nos mandou e-mail, que está passando por casos exatamente agora, inclusive. Por isso que eu entendo que esse debate é tão relevante, até para configurar na mente dessa ouvinte ou destas ouvintes uma palavra pastoral que advém de nós. Sim. e uma orientação. Por isso que a rádio ela é tão relevante, porque além dela ser uma rádio que produz entretenimento, ela também produz orientação para o ouvinte, quer seja evangélico ou não. Até porque isso não é um assunto que permeia as bancadas evangélicas, é um assunto que permeia a sociedade, a humanidade. E nós temos, como pastores, o entendimento de que a nossa sociedade hoje está doente. Porque os pilares da sociedade estão abalados, a família está abalada. Consequentemente, a sociedade está doente. Então, ao passar do tempo nesse debate, nós vamos com certeza desenrolar esse assunto e trazer à tona aí alguns conselhos interessantes para essa querida ouvinte e as demais que nos acompanham nesse debate. Pastor Jonas Mendonça, da Igreja Batista Santa Amélia, em Belford Roxo. Olha só o que acaba de chegar para mim, você vai entrar no assunto já, mas que acaba de chegar para mim. A paz do Senhor a todos. Eu sou aqui de Campo Grande, sou membro de uma igreja aqui em Campo Grande. Eu estou me separando da minha esposa. Exatamente por isso. Porque quando ela e eu nos discutimos, ela veio me agredir. Ontem mesmo tivemos uma discussão bem acalorada e ela me agrediu, me arranhou todo, me rasgou, me bateu com um cabo de vassoura. Eu tô todo cortado aqui. Então, para que eu não chegue a espancá-la também, não chegue a bater nela e ser preso, eu optei por fazer o quê? Me separar dela. Ela faz isso direto e eu tenho medo de ser preso e fazer alguma coisa, fazer alguma coisa e ser preso por isso. Então eu achei melhor me separar. Alguém que já cansou da agressão do outro lado também aqui. Sim. Mas, meu caro pastor Jonas, muito bem-vindo aqui ao nosso debate, meu pastor. Seja bem-vindo. Meus queridos irmãos e colegas debatedores, em especial a Primeira Igreja Batista Santa Amélia, que está linkada nesse momento conosco. Coisa boa. Seja um prazer poder vê-lo. Prazer todo meu. Em especial, o que acabamos de ouvir. O colega pastor deu-nos uma visão panorâmica do que nós estamos vivenciando do nosso país. Não é no nosso estado, não. É no nosso país. Não é? É uma situação cultural, a pastora também já fez menção. E você acabou trazendo-nos um dado ainda mais relevante, porque está acontecendo agora. Exatamente. Talvez o que nós pudéssemos ainda sermos chamados a atenção, é de que, infelizmente, isso não é algo recorrente dentro das nossas igrejas. Dentro das nossas igrejas nós temos muitas pessoas que estão sendo violentadas, machucadas, e que muitas das vezes nós, como pastores, como ministros, não conseguimos às vezes alcançar, enxergar. E aí a primeira palavra que eu quero deixar para esse querido ouvinte que acabou de interagir conosco, e também para a nossa querida ouvinte que mandou o e-mail, é uma expressão da parte do nosso Deus. Lucas capítulo 13, verso 13 diz:
Então ele impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou. Nosso Deus é um consertador. Jesus é um consertador de gente. Desculpe essa expressão. E eu queria que nesse exato momento, esse nosso irmão que acabou de interagir conosco, ele permitisse a boa mão do nosso Deus, através do seu Filho Jesus, tocar em sua vida. E ele creia que Jesus vai ajudá-lo a resolver o problema. O resolver talvez não seja a separação, mas que ele vai resolver esse problema. E a nossa ouvinte também. Como bem disse o nosso colega pastor, nós vamos tentar aqui ajudá-la à luz da Escritura Sagrada, para que ela tenha a possibilidade de experimentar o extraordinário de nosso Deus, que conserta, que trata, que cura. O Deus a quem servimos é um Deus que opera milagres hoje e que tem transformado vidas e casamentos hoje. Você sabe que uma das coisas que as pessoas mais falam com relação à lei da proteção das nossas mulheres é que acontece uma agressão, ela vai lá e faz a queixa, mas ela volta para casa. Aí, de repente, a coisa piora um pouquinho e faz uma liminar restritiva, né? Uma ordem restritiva. Distância. E a pessoa não respeita isso e aí a gente acaba vendo as notícias na mídia. Tem um ouvinte que acabou de mandar o seguinte: olha, minha vizinha matou o marido dela. Ai. Ela cortou o pescoço dele, pois a polícia não fazia nada. A proteção que ela buscava não acontecia. Chegou um momento que ela cansou de apanhar do marido. Só que ela já está pagando em liberdade. Como quando é o contrário também, que homens, quando assassinam suas esposas, acabam pagando em liberdade as suas penas. Não em todos os casos, infelizmente, não é em todos os casos, felizmente, mas acontece isso também. Olha só que ponto a coisa chega. E a mãe da nossa ouvinte morreu, não sei se de tanto apanhar do marido, mas ela está traumatizada. Existe esse trauma, me parece que no caso dela, dessa ouvinte, que ela viu a mãe dela apanhar, essa injustiça tão grande. O que eu acho que chama atenção também para uma mulher é que ela coloca uma couraça, ela coloca um peitoral, um muro, com medo de uma selva de relacionamentos, medo de se entregar para as pessoas, medo de conhecer um homem. Ela reporta aqui uma atitude de tanto medo. Por quê? Porque ela viu a injustiça e nada aconteceu. Seja porque a mãe não tomou a decisão, seja não se posicionou, seja porque a mãe também era carente, precisava daquele relacionamento. Às vezes uma mulher se submete a qualquer coisa porque ela precisa de amor. O que eu chamo é comer migalhas. E às vezes quando você se vê numa situação de aprisionada, espiritualmente aprisionada, tendo que viver isso, é tão difícil para você. Então, eu queria falar com as mulheres, né, como mulher, né, como pastor e como mulher, que se você estiver vivendo essa situação, de ver a injustiça que você já viu na sua casa, às vezes até repetindo na sua vida atualmente, o que você viu seus pais viverem, você pode quebrar isso, você pode mudar isso. Quando você descobre a maneira de você quebrar isso, você se vê livre disso. Ô Cid, deixa eu só fazer um adendo aqui, até pelo ouvinte que nos mandou agora, mora lá na minha área, Campo Grande, lá na minha região. A Lei Maria da Penha, embora ela na sua composição, na sua essência, ela não diz que vai abranger a questão do homem, tá? Mas fala basicamente sobre a questão da mulher, tal, embora já existam alguns entendimentos para tentar aplicar a lei com relação ao homem. Tá? Tá aqui, inclusive, aqui, ó. O artigo 149 do Código Penal. Isso. Agora, é isso que eu ia falar. Em detrimento da Lei Maria da Penha existir, se o agressor, se esse caso for recorrente e ele se sentir no desejo, nós como pastores vamos querer em todo o tempo manter o casamento restaurado, manter a aliança consolidada, enfim. Mas se ele entender que isso é algo que demande uma ação mais tempestiva, ele tem o Código Penal brasileiro a favor. Tá, que vai ampará-lo, enfim, e vai gerar as medidas que tem que ser geradas. Agora, deixa eu só fazer E é um crime público incondicionado, exatamente, né? Agora, eu quero só fazer uma pontuação bem rápida. Você vê como é importante o antes do casamento. Olha, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com os meus jovens, eu digo para eles o seguinte: cuidado com quem você se aliança ou vai se aliançar pelo resto da vida. Não é porque tem um abdominal de tanquinho, porque amanhã vai virar máquina de 12 quilos. A gente vai... Tudo que está esticado um dia cai. A gravidade vai incidir. Então, avalie o caráter. O pastor pontuou aqui,
conheça a família, converse com a mãe, converse com o pai, porque um péssimo filho vai ser um péssimo marido. certeza, Tá? E é claro que isso aqui é um assunto no final do e-mail dela, mas ela diz assim, tem como saber, em alguns momentos é até camuflado, o namorado, o noivo lá, ele fica meio que incubado para poder disfarçar, mas assim, ainda que ele não agrida com agressão física, mas em algum momento observe a atitude dele. Vai sinalizar. Exatamente. Vai sinalizar, Numa situação que ocorreu lá, ele vai agir com perder a cabeça, ficar nervoso. Isso são indícios de que ele vai também, no futuro próximo, agir dessa forma. Perdão, pastor. A colocação que o colega está fazendo é muito interessante, porque é o relacionamento, é o convívio. Se você chegar e começar a conviver, a relacionar-se, você vai não só conhecer a pessoa pela qual você está tendo um sentimento, está nutrindo um sentimento, mas você vai conhecer a família dessa pessoa, porque nós não conseguimos nos esconder, nós não conseguimos disfarçar quando nós estamos. Comportamento junto, o tempo todo. O comportamento não se esconde. Então, quando a gente está entre os nossos, nos relacionando com os nossos. Aí você é você. É o dia a dia. Nós somos o que somos. Tem uma parte aqui que ela faz uma pergunta, né? O que faz com que os homens batam em suas esposas ao invés de protegê-las? Porque... Eu tenho uma teoria, mas se eu falar eu vou ser preso. Enfim, mas, assim, eu acho que a pessoa que se ama, acho que o amor tem que partir de si, né? A pessoa que não se ama, que não se protege, como é que vai proteger alguém? Eu acho que a pessoa que tem um amor próprio, né? sabe viver essa graça, essa bênção do amor, ela vai amar a outra pessoa, até porque a Bíblia diz, que é o capítulo do amor, né? Que o amor, ele é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, ou seja, onde o amor, ele preside, o amor ele governa, essas agressões, elas são realmente assim, afastadas, banidas. Não há espaço para ela. Não há espaço para ela. O que há? Há atenção, há carinho, há afeto, ainda que haja um diálogo de um caráter mais incisivo, ríspido, mas sempre entendendo, respeitando os limites de cada um, sem partir para vias de fato, para agressão. Porque opiniões dentro de uma casa, elas podem divergir, de repente, né? Mas assim, daí a pessoa não concordar com o que o outro pensa, com o que o outro fala, partir para agressão, a gente não sabe os motivos que levou esse homem a esse padrasto agredir a mãe dessa menina aqui, né? Mas o que gerou nela foi um trauma tão grande que ela diz aqui que é o bater de uma porta e de repente se alguém chegar e bater uma palma ao lado dela, ela vai se assustar, vai parar. Então você vê que ela precisa de ajuda, né? Tanto espiritual quanto também psicológica. Isso tem que cair no campo de psicologia. Agora tem uma situação, gente, que a gente fica imaginando, por exemplo, um dia desse foi divulgado na televisão, alguém viu que a porta do elevador estava danificada, então o síndico foi correr atrás para saber quem foi que danificou. De repente descobriu um cara agredindo, parecia um animal agredindo a esposa. Sabe o que aconteceu? A esposa está processando o síndico por ter divulgado as imagens e defendendo o cara. Olha aqui o que eu recebi de um ouvinte aqui, olha, gente, eu me casei e depois de 6 meses começou o tormento na minha vida. Começou me tirando do banco onde eu trabalhava. Tadinho. E me deixou em cativeiro. Passei 2 anos nesse tormento, trancada em casa com a minha filha de 1 mês. O braço quebrado, marcas no rosto, todo roxo. Uma vizinha, não sei como, descobriu o telefone da minha tia. Isso acontece. E o meu irmão foi até a minha casa e como eu não tinha a chave porque ele me trancou, eu menti para o meu irmão que eu tinha perdido a chave. Meu irmão fez o quê? Arrombou a porta e viu como eu estava, braço quebrado, rosto deformado. Ele me arrancou daquele lugar e fui para casa dos meus pais. Foi a minha saída. Senão eu não estaria nem contando o que vivi. E mais eu fazia, fazia eu dormir com 38 embaixo do travesseiro. Meu Deus. Se eu contasse pra alguém, ele dizia que ele ia me matar. Mas isso é ameaça das Agora, mulheres, por que ele não encarou o irmão da moça quando ele foi lá? Porque esses caras não são homens, são covardes. Eles não encaram um homem de frente, são covardes. Mas, Cid, uma coisa que acontece muito com as mulheres é algo realmente. Nós temos uma tendência a querermos cultivar, permanecer aquela situação para mostrar o nosso casamento, sabe, a gente tem essa tendência de acolhimento de não, vamos tentar resolver. Porque a mulher acredita sempre aí a mulher sempre tem aquela expectativa. Espera que vai mudar e ela não entende que o fato da expectativa e do sonho, dos sentimentos dela, não pode ficar. O limite é o posicionamento. Se ela não se posicionar e tomar uma decisão, provavelmente ele nunca vai ser curado, porque nunca vai ser exposto. E essa doença tem a tendência, né, por não ser confrontada e não ser cuidada,
tem a tendência a piorar. Então, a mulher não quer isso, a mulher não quer expor, a mulher não quer fazer escândalo, a mulher não quer pela família, pelos filhos. A gente se sente comprometido em guardar os segredos. Então, essa é uma postura da mulher. E eu quero dizer para mulheres que estão passando por isso, né? Preste atenção, se exponha, se coloque, se posicione. O pastor Rodrigo fez uma menção na sua fala, mostrando-nos que o problema que nós estamos enfrentando é em função da adversidade familiar. Exato. Né? A família foi destruída, ou melhor, tem tentado ser destruída, a igreja tem tentado ajudar através da palavra do nosso Deus, e se nós não conseguirmos hoje refazer algumas ações que anteriormente fazíamos com muita facilidade, né? Nós temos ferramentas nas nossas igrejas, as quais nós colocamos, damos parâmetros para esses jovens que estão iniciando essa relação, essa convivência, para que eles tenham possibilidades de reagir àquilo que a sociedade sem Cristo não tem possibilidade de ajudá-lo. Então, eu creio que para você que está vivenciando esse momento, entenda que o nosso Deus ele tem condições de conceder a você vitória nessa adversidade. Não só as leis dos homens, e nós precisamos nos proteger, como os dados bem colocados pelo colega, mas acima de tudo, você não pode, você mulher ou você homem, você não pode ser passivo. Esse negócio de vergonha porque talvez eu esteja errado. Isso é uma ação, desculpa a expressão, mas do diabo. O diabo está colocando no coração, na mente do Nada indivíduo, justifica a violência. De que, quem está errado sou eu. Alguém que apanha, alguém que sofre, alguém que é violentado não pode estar errado. Gente, agora imagina uma coisa assim, tudo bem, a pessoa, quando a gente vê lá fora isso acontecendo, lá fora, eu digo não no meio evangélico, lá fora a gente sabe o seguinte, a pessoa pode dar um jeito de reagir e resolver o problema, mas no caso da igreja, tinha uma pessoa que diz o seguinte, infelizmente, gente, a igreja ainda justifica o ato dos agressores combatendo através do poder da oração e deixa a ação um pouco de lado. As próprias mulheres acabam aceitando, justificando que se ele se converter, ele vai mudar. Só que o seguinte, outro fator é o ensino equivocado do que é submissão. É preciso entender que submissão não é ser subjugada. Amém. Eu sou advogada cristã e vejo essa dificuldade diária para tratar esses assuntos na igreja, infelizmente. Há essa dificuldade de tratar o assunto na igreja? Há essa dificuldade? Porque existe um estigma justamente em cima dessa questão. O cara agrediu, não, vamos continuar. Claro, gente, a gente é pastor aqui, estamos numa mesa onde tem pastores e claro, dentro de um cunho espiritual, a gente sempre vai, olha... Conversa. Porque assim, já vimos casos que Deus agiu. A gente vai acreditar nisso. Claro. Entretanto, quando há recorrências... Limites. Há um limite. Eu, como pastor, jamais vou chegar para minha irmã... Volte para sua casa que você acabou de... Se te bater, você ora que Deus vai fazer um milagre. Eu já apanhei 10 vezes, pastor. Não, mas continua. Não, de forma nenhuma. Mas infelizmente é o que acontece. Até porque é uma coisa que está tão pública hoje em dia. Mas é o que acontece, precisamos reconhecer. Quando não havia nesse crescimento tão grande das redes sociais, da imprensa, da divulgação, isso ficava mais assim no ambiente, no local. Só que hoje não tem como mais guardar isso. Hoje as mulheres estão ganhando voz através de redes sociais, né? Então, se um pastor ele sabendo de um caso desse, ele não dá uma palavra realmente, se omitir, não direcionar essa mulher, essa pessoa, né, a uma delegacia, a um advogado, para que os seus direitos sejam, né, assim, preservados, vai ter dificuldade. A igreja dele, infelizmente, tende a sucumbir, porque ele acaba sendo responsável pelo que acontece também. Um coautor, né? É um coautor, porque é uma pessoa que se omite. Omitiu, né? Exatamente. Alguns anos atrás eu tive uma experiência dessa muito forte, em que a pessoa saiu de uma igreja, já tinha procurado muitos pastores, desesperada, porque já era pelo menos a 8ª vez que ela tinha sido espancada. E ela me pediu um gabinete, eu encontrei com ela ainda tinha saído do hospital, foi um momento muito difícil. Como ela sabia, ela me conheceu lá fora, em Londres, e ela disse, eu preciso de uma ajuda, porque eu não quero ser rebelde por contrariar o meu marido, por querer enfrentar o meu marido. Né? Então, pastora, me ajuda, eu não sei, foi tão forte como a pessoa acaba se comprometendo. Submissão ao marido, à luz da Bíblia, como escravidão. Foi o que alguém falou aqui agora. Subserviência. Foi o que alguém falou aqui agora. Exatamente, a pessoa não pode confundir. A pessoa se torna uma escrava, um esparne do marido para atender
Nodificar um texto bíblico está errado. Um saco de pancada, saco de né? pancada, entendeu? Falar, pastor. O que a gente precisa ter como entendimento é que nós precisamos dar um ponto e um ponto final nessa história. Amém. Como colegas pastores e pastoras, nós não podemos. Eu creio que hoje as nossas igrejas estão bem sinalizadas para que a gente observe quais são os agressores, quais são as pessoas que estão sendo literalmente abusadas. A palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada, em momento nenhum referenda nenhum tipo de abuso. Amém, Pelo contrário, o sangue de Jesus na cruz veio para libertar-nos, para curar-nos. Então a palavra é para você que está sendo abusado, para você que está sendo violentado, para você que está sendo machucado, tenha consciência, tenha entendimento que o nosso Deus deu o seu único filho para morrer na cruz, para que você seja libertado. E essa liberdade, ela é completa. O sangue de Jesus nos restaura de todas as formas. Então eu começo dizendo a você que esse machucado, essa ferida que está sendo causada em você, em detrimento dos espancamentos, e às vezes o espancamento não é físico, às vezes é verbal, é moral, não é? Há toda uma trama que tenta aprisionar esse indivíduo. Então, eu estou dizendo para você, à luz da Escritura Sagrada, que o Deus a quem servimos, ele conserta o que estiver quebrado, ele restaura as suas ruínas, ele nos ergue novamente, ele passa com que o nosso passado seja completamente restaurado pela ação do poder da sua palavra e do sangue do seu Filho Jesus. Então, você que está nos ouvindo, e aí dentro do universo da igreja local, e nós temos muitas pessoas que se ausentam da igreja porque não sabe como lidar com isso. De violência. Não sabe nem como falar isso. Vão ser culpados, né? Ele se afasta. Então, procure o seu pastor, procure o diácono, procure ajuda. Não fique com vergonha disso. Não é possível. Nós não coadunamos com isso. A palavra não Deixa eu só fazer dar um ponto aqui. Você vê, a gente está falando da situação já ocorrida, ou já ocorrendo, né? Agora, eu vou pontuar de novo sobre a questão do namoro. Deixa eu te dar um enriquecido então aqui. A pessoa está no namoro, noivado, conturbado, mas ainda assim acredita que tudo será um mar de rosas. Só que seguinte, sem boleto, sem conta a pagar, isso já é problema. Agora imagina com as contas chegando todo mês. As pessoas precisam ter mais domínio próprio, mais pé no chão. Casamento nem sempre muda pessoas. Pastor, eu acredito que o casamento não muda. Ele não muda. Ele vai revelar. Referendo que você aceitou a cada dia, a tendência é você ter um nível de intimidade maior e, consequentemente, você começa a fazer coisas que você não fazia como namorava. Agora, deixa eu só fazer justamente aqui que eu quero pontuar. A gente está falando de universo agora, de universo de igreja, né? Claro, tem ouvintes que não são evangélicos, ok. Mas, em se tratando de igreja, o que eu tenho observado, não sei se os colegas compartilham com essa minha colocação, é que os jovens estão com uma pressa imensa de acelerar o processo, porque aí muitas vezes há uma pressão pastoral, tem que casar logo, tem que casar logo, tem que casar logo, tem que casar logo. Porque o que acontece? O namoro está começando a cada dia mais cedo. E aí, assim, quando você não namora, porque o namoro é uma fase de quê, gente? De conhecimento. Descobertas, né? Hoje em dia o namoro já virou uma fase onde a pessoa se entrega ao namorado, isso não é generalizado, mas uma grande parcela é o que temos vivido hoje. Raros são aqueles que não se dobraram perante Baal, ou sei lá, Nabucodonosor, mas o que acontece? Aí a pessoa se entrega ao namorado, dentro da questão psicológica existem os laços de alma. Porque a alma da pessoa, Deus quando fez o sexo, fez para quê? Para que a alma de um se entrelaçasse à alma do outro. Então, a pessoa às vezes se entrega para uma pessoa precocemente e depois, quando o relacionamento não dá certo, tem dificuldade de viver um outro relacionamento justamente porque tem esses laços presos. E o que acontece? Pessoas namoram um mês, já se entregam, engravidam, daqui a pouco vai morar junto, daqui a pouco, de amor, né? E vai viver o namoro dentro do casamento. Porque as intempéries vão vir. E não precisa só de sexo para enlaçar, não. Basta você acreditar que aquele é o homem da sua vida e você botar isso na sua cabeça, que você vai passar anos na sua vida tentando tirar aquilo e sem abrir o seu coração para ninguém mais. Pensou e amarrada naquela situação, né? Em que você achava que era aquela pessoa e ela te rejeitou e você trabalha. É muito difícil para uma mulher. Que era o príncipe encantado, era um caco. Exatamente. Etapas, né? Agora, ela colocou uma coisa aqui que me alegrou ao ouvinte. Ela falou assim: eu estou marcada, isso é como a pastora falou, dentro de um conceito psicológico, a criança, a adolescente, ela fica altamente destroçada com relação a nem sofrer, a observar uma injustiça, uma agressão dos seus pais. Agora, ela diz assim: apesar de tudo, eu penso em casar e ter filhos. Então, eu vejo aí uma luz no fim do túnel. Tá dizendo assim, e também ela reconhece a verdade, que eu acho muito importante dessa ouvinte. Ela diz assim: eu
tenho um trauma. Sabe, às vezes as pessoas não querem nem olhar para dentro de si e enxergar que tem problemas com aquilo, então ela nunca vai ser curada porque ela não reconhece a doença dela. Então, muito forte isso, ela falar a verdade. Olha, eu tenho esse problema. E ela, de alguma forma, criou uma couraça com medo das pessoas, como se fosse uma selva, e ela se fechou. E ela fala, eu preciso de ajuda. Quando ela diz e reconhece essa verdade, eu acho fantástico. Quando a gente, às vezes, confronta algumas pessoas machucadas, como pessoas como essa nossa ouvinte, muitas das vezes você confronta os pais, a mãe, no caso, o esposo, ele diz assim, eu não sabia que o meu filho tinha conhecimento disso. Olha aí. Com quanto isso possa parecer absurdo. Como é que alguém é violentado, alguém é espancado e as outras pessoas que convivem não sejam sabedoras. Mas muitas das vezes, quando você vai atender, como pastores, como profissionais aqui, nós às vezes temos essa necessidade. Quando você confronta o pai ou a mãe, ele diz, eu não sabia que o meu filho tinha conhecimento disso. Então, muitas das vezes, há uma necessidade externa. E essa necessidade externa passa a ser das pessoas que circundam essas famílias. Por isso, aquele ditado que temos, né? Que em briga de marido e mulher não se põe a colher. Eu creio que quem fez essa, né? Esse dito foi o inimigo. Não era casado. Não é possível. Não sabe como o casamento precisa de ajuda, né? Foi o inimigo. Todo casamento precisa de ajuda. Mas se você tem uma colher e sabe para que ela serve, use-a. Né? Exatamente. Às vezes uma palavra amiga pode, na verdade, ajudar aquele casal a continuar casado. Né? Agora, veja bem, é um absurdo aqui que eu recebi aqui uma informação aqui, achei muito interessante a informação, mas é o absurdo da alegação. Diz assim, olha, eu sou servidora da justiça e nos plantões judiciários os casos de violência doméstica são de quantidade absurda. E pasmem, tem homens que dizem se basearem na Bíblia. Porque a mulher tem que ser submissa. É muito difícil, gente. É muito difícil para ouvir meus colegas me perguntando se o agressor é da minha igreja, da zomba dela, né? Aí ela faz a pergunta, que é uma pergunta que a gente fica fazendo, e a pergunta que a gente... É uma pergunta pertinente. Sim. O que é que estão ensinando nas igrejas, pelo amor de Deus? A Bíblia com certeza não é, porque se a gente for... Não é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. Fica pra nós. Nem são homens também, gente. Vamos... Eu falei que eu não posso emitir minha opinião, senão eu vou ser preso. Quando a gente abre a Bíblia, a gente vê realmente o que o pastor falou aqui. Ensinamentos precisos, princípios valiosos da relação homem e mulher. Tem relação patrão-empregado, pai e filho, mas também tem textos, tem doutrina que regimenta, exatamente, que regimenta e norteia. Ícone disso. Dá um norte à relação marido-mulher. Porque compara a relação de Cristo com a igreja. Exatamente. Assim, você vê que a relação de Cristo com a igreja é uma relação assim, top, é o topo da cadeia. E mostra como Cristo trata a sua igreja e se relaciona com ela. Amando, protegendo, livrando, socorrendo, provendo, mantendo. Isso não quer dizer que a pessoa... Respeitando. Porque parece que bater, parece que agredir é a maneira de colocar a pessoa agredida debaixo do seu jugo, debaixo, né, enfim, da sua manutenção. Ou seja, eu proveio, eu mantenho, eu sustento, então posso fazer o que quiser. Exatamente. Porque se não falar a sua língua, se não falar no seu idioma, agride. Ou seja, tem que compactuar e concordar com tudo que ele quer sem questionar. Não existe isso. E, pastor, muitos relacionamentos acontece assim, o homem, ele pede para a mulher parar de trabalhar. Ela vai se isolando dos amigos, ela vai se isolando do relacionamento dela, ela fica dependente financeiramente dele. Então, isso pressupõe que ela tem que engolir tudo a partir dali. E é uma coisa que a mulher não nota, e isso é uma coisa importante, nós, mulheres, precisamos enxergar isso. Você submeter o seu marido não é você ser espancada, não é você ficar isolada da vida das pessoas, ou porque você tem filhos, isso também acontece. Então você tem que literalmente acabar com a sua vida e viver a personalidade do seu marido. Mulheres, por favor, não se coloque nesse lugar. Isso é uma autoviolência. Você está abrindo mão da sua própria vida, né? Então, eu não quero que você trabalhe. Não, eu vou trabalhar. Eu quero que você pare. Não, a minha vida não pode parar. Então, também porque pela concordância e também pela ideia de que tudo bem, eu vou deixar minha vida, isso aqui é uma coisa que Deus espera de mim, é que eu largue toda a minha vida para seguir o meu marido. Não é isso que está na Bíblia. Olha aqui, falar nisso aí, ó, a gente tinha uma moça que mandou aí, é exatamente na mesma linha aí, então vocês não vão perder o raciocínio, não. Minha prima e o esposo dela não são evangélicos, não. Você sabe que o marido dela bateu nela uma vez e ela foi lá e denunciou. Amém. Mas depois ela foi lá e retirou a queixa. Depois, aqui, a fase da lua de mel. Depois ele continuou batendo, aí a família se meteu. Família se meteu, aí ele foi embora.
que acontece é que ela foi atrás dele. Agora no ano por novo, amor, por amor. agora no ano novo ele bateu nela tão forte que ela tomou 5 pontos no rosto. Tadinha. A nossa família decidiu, não, a gente não se mete mais não. Pois ela vive indo atrás do cara. Aquela Mas síndrome de Estocolmo, gente. Mas é sentimental, gente. Eu tô falando, às vezes é dependência, é sentimental. Você é apaixonado por aquela pessoa e isso você é aceita doença? qualquer coisa. A paixão, amor. Sabe, a pessoa fica totalmente dominada cega, por aquele né? sentimento. Gente, isso acontece com as pessoas. Você amou tanto aqui uma menina que na você mesa. perdoa tudo. Olha, isso acontece com as mulheres. Gente, é o que eu mais pastoreio as pessoas, das mulheres, primeiro casar, porque eu tenho que casar, passou o tempo, eu preciso casar, vai ser esse mesmo. Vai ter que ser esse mesmo. Isso é uma coisa muito perigosa. E às vezes ela diz, estou ficando velho. Eu tô ficando velho, eu passei da idade, pego esse, ainda que você saiba que não tem nada a ver, você finge que não tá vendo todos os sinais que Deus mandou para você e você casa. Tá? E a outra coisa é essa ideia de quando a gente se entrega no relacionamento, é isso que acontece. Isso acontece mesmo, pastor, de verdade. Eu creio que esse ponto aí é mais por parte das mulheres. As mulheres são seres mais emocionais do que os homens. Sentimentais. Isso é fisiológico. Mas é entrega também. Me permite discordar um pouquinho disso, porque é o seguinte, os caras vão atrás de uma mulher que não quer mais saber dele e acaba matando ela. Ele também é um doente. Isso é um doente, isso é uma doença, né? Não aceita perder. Patologia. O que está mencionando é que o aspecto feminino... a mulher, o fato da mulher ser toda coração. Exatamente. Mas tem homens também que são coração, gente. Tem carinha que vamos lá, hein? Mas o tão bonitinho. Pastor próprio Paulo, quando fala aos Efésios, no capítulo 5, verso de número 33, diz assim: portanto, cada um de vós amai a sua esposa, como a si mesmo, e a esposa trate o marido com respeito. Por que Paulo fala isso? Por que Paulo não manda a mulher amar o marido? Já ama. Porque a mulher, amar para a mulher é muito uma decisão, mais natural. Exatamente. Agora, para o homem, não. O homem, ele é muito mais racionalizado, muito mais seco do que a mulher. A mulher gosta de que abra a porta do carro, a mulher gosta de uma mesmo. rosa, de uma flor. Gosta se não é mesmo. Flor, que tem alergia a um chocolate. É ótimo. Então, As três coisas juntos, de preferência. Que seja a mesma roupa. Não gosta de chocolate, não gosta de Fica flores. ser elogiada. A cadeira, a roupa já 20 pagar vezes, conta, né? ser Aí se veste com a mesma roupa. Todo mundo falando ao mesmo tempo aí. Só para poder abrir os olhos dessas mulheres que correm atrás desse sem vergonha, desse. Vou usar um termo aqui, mas não posso usar. Não. Vai ser o preso, amor, hein? se o cara te ama, minha filha, ele vai cumprir o que está escrito na Bíblia. Se você ler 1 Coríntios capítulo 14, eu não vou ler tudo porque o tempo é escasso, mas o amor é paciente, o amor não arde em ciúmes, e aí vai por diante. Faz uma averiguação, vê se a atitude desse cabra sem vergonha coaduna com o que Deus fala sobre a questão do amor. A ouvinte que diz assim, que fica preocupada, porque nos plantões judiciários, questiona, é da sua igreja, o que os pastores estão pregando? Sim. Nós estamos pregando a palavra. Tem pleno entendimento que os colegas que aqui se fazem presente. É que existem pastores e pastores, né? Esse é um problema, a palavra que restaura, a palavra que cura, a palavra que chama a atenção de que eu preciso me doar ao outro. A Bíblia diz-nos que nós nos tornamos uma só criatura. Então eu não vou violentar aquela pessoa que eu amo, e em especial que faz parte de mim. Sim. Não é? Eu vou machucar o meu braço esquerdo se eu preciso do meu esquerdo e do meu direito. Então a razão, a necessidade de nós voltarmos um pouco, chamarmos a atenção dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. As meninas são bonitas, sim. Esse verão, esse sol, esse pessoal na praia, gente aqui nesse calor, né? Apesar que não estamos no ar-condicionado. Aqui tá tranquilo. Mas, aqui tá ótimo. Um paraíso aqui. E aí, essas meninas bonitas, esses garotos bonitos, todos bronzeados, querido, o bronze vai acabar. Não é? Essa turma que também não quer estudar, essa turma que não quer se ater às situações que a sociedade, porque a violência lá advém não só em detrimento da questão sentimental, é porque os recursos começam a faltar. Exato. Né? Na casa de papai bancava isso, mamãe bancava aquilo e tal, e agora não existe as mesmas Mas situações. o pior é que só bancava, não educava. Exatamente isso. É isso que está dizendo aqui. Não sabe se comunicar, não sabe falar, não sabe diálogo. Tem uma vez que um garoto, um bobalhão aí, ficou agredindo um professor na região dos Lagos, né? Depois ele veio com aquele papo besta na internet pedindo desculpa, tá ligado? Aí, porque na verdade, entendeu? Tá ligado? Porque na verdade eu fiz assim, mas você entendeu? Tá ligado? Não sabe falar uma frase inteira. Não dá pra construir. E acha que é homem pra... peraí. Tem um vídeo diz o seguinte aqui, ó. Debate nota 1000.
Vai ser um debate só com um assunto hoje. Diz assim, ó, mas olha, gente, mas tem a parte da responsabilidade da educação aos meninos desde pequenos. Tem verdade. As mães têm que criar os meninos para serem príncipes, que sabem que não se bate em princesa, mas tem que aprender desde pequenininho. E digo isso porque minha mãe e tia foram abandonadas pelos esposos. Meu irmão e primo foram criados por mães solteiras, mas são homens respeitosos, respeitadores, homens de trabalho. Assim, eu tenho um menino no meio de três filhas meninas. E desde pequeno eu já ensino em muitas situações. E eu falo, por exemplo, ela falou o nome dele aqui, Rafael, olha como você fala com as suas irmãs. E ele é cuidadoso com elas. Você está criando um cavalheiro. Tá faltando cavalheirismo. Eu tenho 3 meninos e uma menina, né? Tenho 3 filhos homens. Então, o meu treinamento não é fácil, porque eles, na verdade, eu tenho um, inclusive, mais velho, com 15 anos, que ele é muito apaixonado, ele é muito fiel, ele tem um carinho muito grande com as amigas e tal, e de alguma forma as pessoas olham isso e também tem o outro lado das meninas que manipulam isso. Então, é algo que, sabe o que? Você vê uma pessoa pura, no final das contas, ele não sabe lidar com a maldade, ele conta as coisas que ele sente para as amigas e tal, as amigas espalham para todo mundo. Então, tem coisas que você vai vendo que, na verdade, as pessoas acabam criando uma couraça, porque ela viveu muito sofrimento. Então, existe a parte do homem que não sabe lidar com uma mulher na comunicação. É muito difícil o exercício. A comunicação é um sacrifício, como diz a palavra. Então, quando você trabalha a comunicação, nunca vai ter violência. Se você busca a comunicação, por mais que você esteja frustrado, não fale naquele momento, porque você acaba falando coisas que vai magoar aquela pessoa pro resto da vida. Vai se arrepender então, depois. Guarda as suas palavras e se coloque com o Espírito Santo para ouvir Deus primeiro, para depois você falar, porque às vezes mulheres, a maneira como você fala pode mudar tudo. É verdade. Homens, a maneira como você vai se colocar para suas esposas, para seus namorados, para quem for, para suas namoradas, vai mudar a maneira como a pessoa vai aceitar ou não. Então a gente precisa aprender a se comunicar. Aprenda a se comunicar, aprenda a falar, aprenda a colocar as coisas sem ser agressivo, sem ser reativo. Isso vai fazer toda a diferença. Eu percebo que ao longo dos anos, né? A gente que cresce na igreja, nasce na igreja, a gente percebe que a igreja ela vem se adaptando na sociedade atual em alguns momentos. Por quê? Porque antigamente reunião de igreja o que era? Era culto de doutrina, né? Terça-feira, 7 da noite, aquele culto porta fechada para cobrar disciplina, enfim, cara, um monte de coisa. A pega pesado exatamente. Né? Aí você vê que com o passar do tempo a igreja ela vem se adequando, não se adaptando, mas se adequando às necessidades da sociedade. No que tange, né, os seus gritos, né, de socorro. Tendo que os trabalhos especificamente na área de família. Você vê que hoje em dia existe ministérios específicos que cuidam de famílias, de casais, são retiros, são encontros, são jantares. Visando o quê? Visando a melhora desse relacionamento. Porque pessoas quando vêm do mundo, de repente vêm debaixo de julgos, vêm debaixo de tantas coisas que quando chega na igreja... Maus hábitos. Maus hábitos que precisam ser o quê? Podados, endiretados. Então hoje eu vejo a igreja hoje com um papel muito importante nessa área para cuidar de famílias e aconselhar esses homens, essas mulheres, à luz da Bíblia, como que esse relacionamento deve ser vivido. Porque se a gente for para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver lá em 1 Pedro, Pedro fala aos maridos, igualmente vós maridos, coabitai com as vossas mulheres com entendimento, dando a elas a honra, né? Como vasos frágeis. Frágeis não quer dizer fraco, porque se pensa que mulher fraca não é. São mais fortes do que a gente. Muito mais. Entendeu? Da onde? Da costela. Exatamente. Do barro, exatamente. Barro é fraco, isso aí. Eu tenho que ouvir isso. Eu tenho que ouvir isso. Forte. Sim. É porque durante muito tempo a gente acreditou que as mulheres eram sexo frágil. Sexo frágil nada. Não são fracas. Fragilidade no que tange. Fragilidade no que tange é o sentimento, porque a mulher, ela se abala muito rápido quando é agredida sentimentalmente. Mas quando toma a decisão, acabou. Demais. Então perceba. Obrigada, Cid. Ele encerra dizendo, olha só que ele encerra dizendo, para que as vossas, no caso, as nossas orações dos homens não sejam impedidas. Então, é inconcebível a gente ter que lidar ou saber de que homens de Deus, não sei se, entre aspas, assim, o povo não está vendo lá. Mas muita exatamente. Ou seja, será que esses homens que se dizem ministros ou são ministros, de fato, eles conseguem desenvolver um ministério sadio,
dentro de um lar onde ele agride a sua mulher. Não tem Mas não tem como. gente que compra carteira de habilitação? Também tem gente que compra credencial. É complicado. Mas aí é tão raso quanto um rio secando. Não tem nada dentro. Não evolui, Cid. A coisa pior, não adoece prospera, a não pessoa. avança. Adoece as pessoas. São ministérios que vivem patinando, não flui, a coisa fica ali patinando naquela... Por outro lado, eu queria também pontuar uma outra situação. Sim. A gente percebe, eu acredito que os colegas tenham se apercebido disso, que em torno das nossas comunidades, das igrejas onde nós atuamos, nós temos recebido, nós temos visto jovens que estão buscando a palavra. É verdade. Que estão buscando a palavra. Jovens que eu tenho, a minha realidade, não é? A realidade da qual nós temos vivenciado, nós temos uma ministração às segundas-feiras, para lá das 6, que 80% dos jovens que vão, obviamente aquela situação bem informal, aquela colocação que o colega fez aqui, né? A garotada vai de bermuda, de havaiana, não é? Tudo à vontade. E aí, o que é ministrado? A palavra ministrada. E eles estão lá para ouvir meninos e meninas. O que tem acontecido? Esses meninos e meninas têm começado a buscar aquilo que eles não tinham tomado conhecimento até então, da palavra de Deus e em especial dos recursos que a igreja apresenta para fazer com que esse indivíduo que conhece a palavra tenha a possibilidade de não só se amar, mas amar o seu próximo. Ô pastor, isso é um nível que a igreja e que a sociedade cristã ela pega como aferição. Por exemplo, foi colocado ali pela ouvinte, né, no contato, que, mas como é que pode ser uma pessoa da própria igreja usando a Bíblia? Mas isso, com o advento da mídia, da globalização, isso começou a ser dilacerado. Porque a pessoa agora tem acesso ao que o senhor prega, o que eu prego no domingo, ele vai confrontar com uma pregação, que tá no bota YouTube, o tema da mensagem. Ossos secos, aí tem 30 pastores pregando, ele vai confrontar com a palavra, com outras palavras, e ela vai chegar muitas vezes na conclusão de que isso não está na Bíblia, de que isso é errado. Igual uma reportagem que teve que o pastor falou que está escrito que a Bíblia que era para adulterar. E ele, na verdade, não leu o acento que era. Sério? Olha só, uma cara de pau sem vergonha. Eu queria dar esse exemplo dessa pessoa que veio para mim. Eu fui até o apóstolo que conhecia essa pessoa, porque eu ministro cura interior em várias igrejas, e eu fui até esse apóstolo e expliquei para ele o que estava passando dessa pessoa que tinha frequentado a igreja dele, e expliquei, olha, isso que foi comandado para ela, foi relatado isso, para ele ficar ciente. Atento, né? E ele falou, mas é isso que nós concordamos. Nós concordamos com isso. Então, diante disso, porque eu como... Com agressão? Não, nós concordamos em que o laço não pode ser desfeito, mesmo que a pessoa seja agredida. Então, eu fui até o apóstolo, né? Porque a gente faz cura interior, então a gente ajuda muitas igrejas. Então a gente tem que ir, até para a pessoa saber, porque às vezes o pastor não sabe que aquilo está acontecendo. É verdade. Mas nesse caso, se ele tem a palavra, se ele está sobre por isso que eu estou dizendo, muitas vezes, eu acho que esse debate é muito importante, porque dá um esclarecimento a muitas pessoas que não sabem o que fazer nesse momento. Verdade. Aí a gente costuma dizer o seguinte, ouça os textos, ouça a palavra e veja se a palavra que está sendo proferida, ela está sendo extraída da Escritura Sagrada. O meu povo sofre porque não conhece a palavra. Tem um ouvinte que diz o seguinte, que é o último que eu vou ler agora. Olha, gente, o esposo se afastou e bebe de segunda a sexta-feira. Ofende a esposa com palavras e a obriga a ter relações sexuais com ele nesse estado. A nossa ouvinte evangélica se casou com ele na igreja, sendo ele crente também, e virgem, e não sabe o que fazer. Outro ouvinte seguinte, Cid, as igrejas deveriam investir em ensinar os homens a serem bons maridos. Amém. Nós temos igrejas fazendo isso. Tem, felizmente. Na minha igreja, toda vez que falamos de família e casamento, só falam para as mulheres. Porque mas tem que falar com os homens também. Não, eu falei aqui, eu pontuei isso aqui. Hoje as igrejas estão se adequando às necessidades básicas da sociedade e estão levando para o altar informações pertinentes. Você vê que hoje em dia nós temos muitos bons ministradores da família e que tem realmente enriquecido muito a relação conjugal, entendeu? Mas falando de família com propriedade, né? Falando de família com propriedade, que a esposa vai... A esposa está aqui comigo aqui. Olha aí. Então a gente sai muito, eu ministro muito para casais, para família. Amém. Mês de junho, então, é um mês que é onde
é um mês muito explorado para falar para casais, né? É o mês dos namorados. Então a gente vê muitas necessidades. Falamos de família, desculpe pelo cortado, colega. Falamos de família, falamos de igreja, falamos de família. E aí, como é que tá a sua família? Pastor, como é que tá a sua família? Como é que tá isso? São tabus que estão sendo quebrados. Qual é o relacionamento que você tem com os seus filhos? Seus filhos lhe ouvem, não é? Exatamente. O meu caçulinha não vai ter nem moral para falar. O meu caçulinha tem 28, o meu mais velho passou dos 30, os dois estão casados. Mas eles estão casados, formaram suas próprias famílias, mas eles me ouvem, nós nos falamos. Há um relacionamento, tem um dia da semana que a gente busca estar junto, não é? Com suas famílias, suas esposas, meu netinho, não é? Então, temos colegas que às vezes... nós tivemos um relato essa semana que explodiu aí na mídia, de alguém dizendo assim, eu sentava no banco, meu pai pastor, mas eu fui machucada, eu era machucado, meu pai não via, minha mãe estava na igreja e não via, os oficiais da igreja também não viam. Isso acontece muito. Isso tem ocorrido, por isso a necessidade... Isso acontece muito. Infelizmente. De nós estarmos falando da palavra, mas estando olhando para os nossos. A palavra diz para que nós tomemos cuidado com os domésticos da fé. A nossa primeira igreja é a nossa casa. É a nossa casa. É onde você tem que trabalhar. Minha esposa, meus filhos. E uma coisa que aconteceu dentro do meu trabalho, que eu fui me adaptando também, é que na cura interior eu fazia um trabalho especificamente só para os casais e depois para os namorados. Depois eu descobri que essa secção, essa diferenciação divisão que feita... não estava sendo boa, porque, na verdade, quando eu junto os dois, o que é casado conversa com o que está querendo casar. É fantástico. Então, a experiência daqueles que passaram por situações difíceis, que passaram por uma cura, ajuda muito aqueles que vão casar, porque dentro do processo de escolha, já pode tratar aquilo antes do casamento. Já viveu. Então, eu consegui, por exemplo, dentro desse processo de cura interior, essa coisa linda que é a experiência daqueles que conseguiram vencer com aqueles que estão começando e buscando a Deus para saber se deveriam casar. Gente, eu acabei de olhar pro relógio, a Marcela me deu um toque, eu olhei pro relógio, a gente começou o debate há 2 minutos, faltam 2 para acabar. Por que será, hein? Tema muito bom. É aquela teoria da relatividade. Maravilhoso. O Beginnings aí, ó. Muito bom. O pastor tá ansioso, ele tá cheio de informação aqui. Infelizmente o nosso tempo, lamentavelmente, já acabou. E a gente quer agradecer aqui aos nossos ouvintes pelos seus recados, aqui pelas suas opiniões. Ela não dá para atender todo mundo, não dá para responder a todas as questões, mas uma coisa a gente aconselha sempre é o seguinte, minha irmã, se agredir uma vez, provavelmente vai fazer uma segunda. Tome uma atitude. Amém. Se tiver que denunciar a polícia, denuncie sim a polícia. 180. Não é aí, exato, 180. E tem aí, eu falei agora há pouco que o Código Penal era 140 e alguma coisa, não era 122, me parece, 129, que é o artigo que também fala com relação à agressão do caso contrário, né? Lesão corporal. Então é o seguinte, se tem uma situação de agressão, denuncia sim. Denuncia sim, porque ou denuncia agora, ou então a gente vai ter que, lamentavelmente, anunciar um sepultamento de mais alguém. É verdade. Isso tá uma coisa absurda, impraticável. A gente vê aqui nível de selvageria. Agora há pouco foi preso um filho de um vereador aqui. Exatamente. E ele foi solto, porque, meu Deus, a mulher tá com o rosto todo deformado. Uma advogada filmou a agressão do namorado a ela. E ele não foi preso por falta de prova. Tá a prova ali no vídeo. Gente, que encrenca de lei é essa que a gente tem? Que não se usa a lei toda, porque sempre alguém encontra uma brechinha na lei. Sim. Vamos fechar as brechas da lei, vamos tomar. Homens, virem homens. Amém. Homens, virem homens. Mulheres, assumam o seu papel. Você também é poderosa pra caramba. Gente, lamentavelmente já acabou o nosso tempo. Meu caro pastor Manassés, obrigado pela sua presença, campeão. Deus abençoe. Obrigado a você, Cid. Obrigado aos amigos debatedores. Foi um debate muito produtivo, muito edificante. Louvo a Deus pela vida de vocês, dessa rádio maravilhosa. Quero mandar um abraço aqui para alguns amigos. É o grupo do WhatsApp Gerações. É um grupo de pastores, amigos, pregadores, homens de Deus. Boa. Abraço a todos os componentes desse grupo Gerações. Também o grupo Marina de Búzios, amigos que nós temos ali em Búzios. E o pessoal ali do posto Via Light, Nova Iguaçu, na pessoa do pastor Paulo Duarte. Deus abençoe. Maravilha. Pastora Virgínia Estevão, obrigado pela sua presença, pastora. Deus abençoe. Obrigada a todos aqui da 93, obrigado ouvintes. Queria mandar um alô aqui para minha mãe, que está sempre assistindo aqui a 93, há anos e anos e anos, minha mãe Virgínia aqui, e também para todos da Semente de Fogo, Igreja Semente de Fogo. Maravilha. Obrigado também, meu caro pastor Rodrigo Lourenço. Eu que agradeço. Eu quero falar para o seu ouvinte, procura uma ajuda, procura um psicólogo, procura uma ajuda espiritual também, com certeza vai dar resultado. Eu quero mandar um abraço aqui pro meu filho, minha esposa estão me assistindo, e para todas as nossas igrejas, especial ali de Vaz Lobo, Praça Seca e Pilares. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Quando eu crescer, quero ser igualzinho o pastor Rodrigo. Pastor Jonas, obrigado pela sua presença, amigão. Bom revê-lo.
Forte abraço a todos. O que foi mencionado pelo pastor Rodrigo, procure uma ajuda. Nós temos inúmeras igrejas, nós não estamos falando aqui de denominações, nós estamos falando de igrejas que falam do Deus vivo, que fala acerca de Jesus, que cura, transforma e liberta, e que essas igrejas estão comprometidas de serem igrejas relevantes. Boa. E nessas igrejas, seguramente você jovem, você adolescente, você mãe, você pai, você vai encontrar cura, você vai encontrar libertação através da palavra, através de Jesus. Tenha entendimento sobre isso. Forte abraço para a Primeira Igreja Batista Santa Amélia, é o que nós desejamos. Amém, amém. Marcelinha Bastos, diga lá, minha flor. Vamos dar parabéns, pastor José Gonzaga Nunes, da Igreja do Evangelho Quadrangular na Pavuna, o pastor Décio José Loureiro, da Igreja Central de Engenheiro Pedreira, Ministério de Madureira, e a pastora Ângela, da Igreja Nova Unção de Piratininga. Muito bem, pastor Rodrigo vai orar agora, vai nos levar a Deus em oração, a gente encerra assim o nosso debate. Já tem um pedido, tocou com o nosso querido Gilberto O Ribeiro, um cara bonito, né? Um cara bacana. É isso aí, é um cavalheiro, aliás, quando eu crescer igualzinho o Gilberto também, viu? Pastor Rodrigo, por favor, nos leve a Deus em oração. É o pastor Rodrigo ou o pastor Jonas? Pastor Rodrigo, vamos lá. Senhor Deus e Pai, te louvamos por esse momento, por essa oportunidade. Queremos te entregar o Rio de Janeiro em tuas mãos, o nosso governador, o prefeito, todo o país, o nosso presidente, os policiais, os ilutados, aqueles que estão encarcerados, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão hospitalizados, tu tens o poder de consolar, de confortar, de tirar de situações precárias. Entregamos, Senhor, o pastor José Gonzaga, o pastor Décio, a pastora Ângela, a Emília, Senhor, que nosso pastor aqui colocou, todos os demais pastores que não foram citados aqui, mas que completam o ano de vida, abençoe, derrama saúde, sobretudo a direção do teu Espírito Santo para conduzir as ovelhas, o rebanho, em nome de Jesus. Senhor, guarda essa ouvinte que nos escreveu o e-mail, dá clareza para ela, direciona as pessoas certas em sua direção, para que ela consiga lograr êxito e ser liberta, Senhor, das prisões emocionais, e que ela seja bem sucedida, tenha uma família abençoada. Nós profetizamos não somente sobre a vida dela, mas sobre todas as ouvintes que nos acompanham nesse debate. Obrigado, Senhor, por essa direção, por essa rádio. Abençoe e continue prosperando nesse lugar. No nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.